Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Gente, hoje eu vou falar assim uns dois pontos aqui para vocês que me marcou muito, sabe? E algo que está acontecendo, acho que no mundo inteiro e a gente precisa, isso é um alerta mesmo para nós, sabe? É um alerta porque os tempos estão difíceis, né? O mundo está muito difícil, tudo está sendo difícil em todas as situações, em todas as áreas da nossa vida. Mas uma delas que eu vou dizer que agora está lá no versículo 5 do capítulo 18 de Isaías, né? Que eu tô lendo Isaías esse mês. Gente, o versículo 5 fala assim: Pois antes da colheita, quando a floração der um lugar de fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Gente, é o seguinte, esse ano de 2026, eu vejo que é um ano, pra mim, tá? No meu olhar, na minha visão, ok? Lembrando que essa mensagem aqui tem vários jeitos de ser interpretada, mas o Senhor me deu esta palavra pra mim. Quando você lê, você vai ver que você recebeu outra mensagem, sabe? Cada um vai interpretar. A palavra é a mesma, vai dar o mesmo efeito em você, vai dar em mim também. O Espírito é um só, a palavra é a mesma, é a palavra de Deus. Mas, às vezes, a situação que nós estamos vai diferenciar. Então, na minha vida, na minha visão, eu vejo que Deus tem separado esse tempo de esmagamento. Você já reparou como que está sendo difícil algumas coisas na nossa vida? Por exemplo, o tempo de esmagamento que eu falo aqui é um tempo difícil de lidar. A gente fica muito, por exemplo, eu tô muito mais estressada, muito mais, além do estresse, né? A gente fica muito mais cheio de opressões, cheio de distrações, lembrei a palavra, cheio de distrações, cheia de muita coisa, sabe? Muita coisinha. E você fica o quê? Sobrecarregada. Você, além de ser sobrecarregada, você fica assim muito ansiosa, né? Alguns ficam depressivos e tal. Eu vejo que é um tempo da gente acordar mesmo. Eu já tenho um tempo já que eu tô falando sobre acordar, porque Deus me despertou. Já tem um mês atrás. Deus me despertou novamente. De tempos em tempos, o Senhor vai nos despertando e falando: filha, opa, se alinha aí, minha filha, ó, bora pro rumo certo, porque você tá se desviando do caminho, não se desviando da palavra, mas se desviando do rumo do que eu tenho para você. E aí, sabe quando a gente se distrai? A gente tá andando no caminho certo, do nada a gente, opa, que legal, vou ali rapidinho e já volto, mas não é um distanciamento de desviar, se desviar do evangelho, não é isso, é se desviar do caminho que o Senhor tem para nós. A gente se distrai, sabe? E é óbvio, isso acontece com todos. Só que o Senhor quer nos mostrar nessa mensagem que ele corta para que com os brotos da podareira, para que eles tirem igual tá aqui, ó. Ele cortará e tirará os ramos longos. Existe na nossa vida, às vezes, o ego. Às vezes, o nosso ego tá lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. E o Deus faz o quê? Corta. Pra quê? Pra que a gente acorde e fala assim, aqui, você tá viajando na maionese. Isso é as minhas falas, tá? Você tá viajando na maionese e bora lá pra outro lugar, que eu acho que você tá dando uma pirada aí. Não é pra ir pra esse lado, não. É pra esse lado de cá. É esse lado que eu tô. É esse caminho aqui que eu tô. Então não vai pro outro lado, não, que vai ser pior pra você. Eu tenho o melhor pra você. Então Deus mostra isso pra nós. Se Deus cortou a gente de alguma coisa, se Deus tirou da nossa vida certas pessoas, se Deus tirou, cortou, às vezes, um lugar que você ia trabalhar, um lugar que você ia, um lugar que, tipo, você está te cortando assim aos poucos, é porque ele está te amadurecendo. E esse ano, pra mim, é um ano de esmagamento. Ele tá assim, ó, me esmagando um tanto,
E é óbvio que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo. Óbvio que eu preciso aprender muito ainda, mas o tempo que ele está me amadurecendo está me ajudando a enxergar outras coisas. O jeito de tratar meus filhos, o jeito de cuidar da minha casa, o jeito de eu cuidar do meu esposo, o jeito de eu cuidar do ministério, o jeito de eu fazer as outras coisas para o Senhor, o jeito de eu cuidar do meu trabalho, que está bem ali. Eu trabalho em casa. Então, gente, uma coisa eu falo para vocês. A gente só precisa entender as podas de Deus. Ele poda para a gente poder amadurecer. Se ele te cortou de algum lugar, não deixou você viajar, não deixou você fazer nada que não tá dando certo, pode ter certeza que tem um propósito. Nada é em vão. Deus sabe de todas as coisas. Tá bom? Esse é o primeiro ponto de hoje. Então, para a gente acordar, filha, acorda, eu estou podando, eu estou tirando da sua vida, eu quero tirar da sua vida para você crescer. Agora, se você gosta do que a pessoa está vivendo, gosta do que está acontecendo, não, vou bater na tecla aí que vai dar certo. O que Deus está fazendo? Está te podando cada vez mais, tirando o rumo alto, os ramos altos, longos, para te tirar o ego. Falou, opa, calma aí, onde você tá pensando que você vai? Ele é nosso pai, ele chama a nossa atenção mesmo. Ele chama a atenção porque ele ama a gente, ok? Ele te ama, ele nos ama e ele poda para poder nos amadurecer, para a gente crescer em sabedoria e conexão com ele. Agora, o segundo ponto é qual bandeira? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Qual bandeira que você tá levantando? Vou dizer para vocês, olha aqui, ó. No versículo, o capítulo 18 de Isaías, lá no versículo 3 e 4. Vou ler para vocês rapidinho. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês ouvirão. Assim diz o Senhor, do lugar onde moro, ficarei olhando quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita, porque ele sabe a hora da colheita, ele sabe a hora de podar, ele sabe a hora de fazer o que acontecer. Gente, eu li o versículo 5 primeiro do primeiro ponto e agora o versículo 3 e 4 do primeiro ponto, do segundo ponto. Gente, Jesus é a nossa bandeira, tá? Ele é a nossa bandeira. Essa bandeira vai ser erguida, quer dizer o quê? Jesus está voltando. E quando soar da trombeta, galera, fim dos tempos tá chegando. Soando da trombeta. O soar da trombeta quer dizer o quê? Agora sim. Todos virão a bandeira lá em cima, chegando assim, né? Eu já imagino assim, Jesus no cavalo branco. Ele não vai vir do jeito que a gente imagina. Ele vai vir como um guerreiro. Ele vai vir assim como um soldado de Deus, assim, para buscar os escolhidos. Quem são os escolhidos? O Pai que decide quem é o escolhido. O que nós deveremos fazer para ser escolhido? Obediência, leitura da palavra, intimidade com o Pai e crer que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador. Pronto. O segundo ponto é, gente, acorda. O mundo está acabando, o mundo só vai regredir e vai explodir daqui a pouco e os escolhidos vão com Cristo. A bandeira vai ser erguida, a bandeira é Jesus Cristo, não existe outro. Não existe outra. Não vou nem entrar nesse assunto. Existe uma bandeira, Jesus Cristo, e acabou. Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida. Então vamos lá glorificar o Pai e vamos adorar o Senhor. Vamos acordar, alinhar nossa mente, vamos estudar a palavra, porque daqui a pouco isso aqui não vai ter mais. Se você não tiver isso aqui, você vai ser massacrado, porque você vai ter nada na ponta da língua, porque tudo que a gente alimenta, a gente transborda. E veja o que você está alimentando hoje. Alimentando tristeza, angústia, choro, raiva, ódio e por aí vai, porque você só vai transbordar isso.
vai ser ríspida o tempo inteiro. Eu não quero ser assim. Deus me acordou e falou, filha, acorda. É óbvio que eu tenho meus altos e baixos, todo mundo tem, porque eu sou ser humana. Mas o Senhor fala, filha, acorda. A gente precisa de você. Estamos aqui. O Espírito Santo fala, estou aqui para te guiar. Estou aqui para te guiar. Deus, se for olhar, Deus não precisa da gente, porque o instalar de Deus, ele faz tudo. Só que ele fala assim, filha, eu estou contigo, você não está sozinha. E nós é que precisamos dele. Ele nos chama, ele que nos escolhe. Mas a gente também tem que escolher andar com ele. Ah, mas quando Jesus vier, eu resolvo minha vida. Ah, é? Então, desculpa, você vai ficar aqui, sofrendo, chorando, remoendo, porque o Sheol tá lotado de gente. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Cadê aqui? Onde que eu li? Aqui, ó. Lá no capítulo 14, no versículo 9, tá escrito assim, ó. Nas profundezas, o Sheol. O que é o Sheol? É o inferno. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Essa parte aqui do 14 fala muito sobre Satanás, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, não. Mas é só você falar. O inferno existe, gente. Existe. E aí tá lá agitadinho para você chegar. Mas os céus, o mundo espiritual existe e Deus tá clamando, orando por você, assim, te chamando, te atraindo, colocando esse vídeo nas suas mãos para você falar assim, opa, eu preciso acordar mesmo. Jesus está voltando, os fins dos tempos está aí, a trombeta vai ser tocada e a bandeira vai ser levantada. E outra coisa, eu tô sendo podada para quê? Para me crescer espiritualmente, para me buscar sabedoria de Cristo. Amém? Deus abençoe seu dia e esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau.